Vamos nos ligar ao Mestre Jesus, nosso Mestre de todas as horas, com a luz da sua sabedoria, do seu ensinamento, nos orientando, nos encaminhando, nos atendendo em nossas súplicas e nossas necessidades. Aquele que jamais nos deixa sozinho, sempre está conosco em todos os momentos. E mais uma vez nesse domingo, estando presente em todos os nossos corações, recebendo a luz da sabedoria, a luz do que deixasse para nós, do caminho que nos leva ao caminho espiritual que é o nosso futuro, de todos nós. Mestre Jesus, diante desta oportunidade mais uma vez renovada, só temos que te agradecer. E que nessa manhã, nossa companheira Cleusa, mais uma vez, transmita o seu conhecimento, aquilo que nos deixastes, para que possamos sair mais uma vez desta casa, carregados com os bons exemplos, com tudo aquilo que nos deixastes de bom, como filhos que somos do Pai Maior, irmãos do Mestre Jesus. Por essa oportunidade renovada, queremos te agradecer, Mestre amigo, e te convidar mais uma vez, não só agora, mas estar conosco em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Bom dia a todos. É com muita alegria que, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, aqui estamos. Que possamos merecer as bênçãos do alto. Que possamos merecer as bênçãos do alto para sairmos daqui melhores do que entramos. Hoje nós vamos falar sobre uma prática bastante conhecida no meio espírita, mas que faz parte da lição de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 153. São os passes. A maioria de nós já passou, não é, pela cabine dos passes, ali, antes de chegar até aqui. E nós queríamos alertar que o passe não é uma invenção espírita, né? Ele já existe de há muito e Jesus deu muitos exemplos, né, de como manipular essas energias. E ao manipular as energias do cosmo, não existe milagre nenhum. Então, os ditos milagres que, às vezes, por falta de conhecimento, nós dizemos, foi um milagre, na verdade, não houve derrogação da lei natural de jeito nenhum. A cura, através, né, dessas energias, que vamos explicar como elas são manipuladas, faz parte da natureza. Tudo depende da nossa força mental alavancada pela vontade. Como nos falam os instrutores espirituais em várias obras espíritas, principalmente as ditadas por André Luiz, como em Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, Ação e Reação. Em Ação e Reação, não é? Há ali uma revelação de que, porque para manipular a energia, nós precisamos de uma força do pensamento. E André Luiz diz que não sabe exatamente qual a velocidade do pensamento, mas que ela é superior à da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Então, vejam a força, né, da nossa mente para manipular as energias. Quando a gente entra na cabine do passe, a gente não tem noção,
não é, do que realmente ali se verifica. Pelos nossos estudos, na Gênese, capítulo 14, que trata especificamente dos fluidos, a espiritualidade, porque é um coletivo, né, que não foi um espírito, não é a opinião de um espírito. A espiritualidade nos informa, né, que todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que podemos chamar também de fluido divino. Fluido divino. Então, todos nós mergulhados nesse fluido, que é do universo, fluido cósmico universal. E esse fluido cósmico universal, ele pode se apresentar em dois aspectos. Etéreo, eterização, e material, e materialização. É claro que nós todos estamos num corpo físico, e a gente tem esse magnetismo, que seria o fluido cósmico universal mais denso. E quando estamos no mundo espiritual, os espíritos, eles manipulam um fluido menos denso. Então, é a eterização em contraposição à materialização. Então, existe ali na cabine de passe, quando nós adentramos, existe uma equipe de espíritos que ali foi escolhida por aquele instrutor que é responsável, ou instrutores responsáveis pela nossa casa. Esses espíritos atuam ali, derramando sobre nós as energias que são necessárias para cada um de nós. Então, eles, né, muito mais conhecedores do que nós, estão ali. E eles têm que ter algumas características, esses espíritos, quando são escolhidos para atuar sobre os encarnados, eles têm que ter umas características que têm que ser imprescindíveis, não é? E existem os passistas encarnados, que têm que se esforçar para adquirir essas características, porque no mundo material é muito mais difícil, não é, estar, como fala André Luiz no livro Missionários da Luz, as características que os espíritos devem ter para participar de uma equipe de passe como a nossa aqui. Então, os espíritos. Agora, quando vocês adentram a sala de passes, existem os passistas encarnados. Isso não quer dizer que eles sejam qualquer pessoa. São pessoas que não são símbolo de pureza, não são símbolo de perfeição, mas que realmente se esforçam para serem melhores a cada dia. Melhores em quê? E aí o Alexandre, que é um instrutor espiritual, que está explicando para André Luiz sobre as características que uma equipe espiritual de passe deve ter, ele diz que existe a equipe de passe espiritual, ela deve manter um padrão superior de elevação mental contínua. Quer dizer, só pensar no bem, não é? Só pensar no bem, manter um padrão superior de elevação mental, ter domínio sobre si mesmo, as emoções. Então, vejam bem, não pode carregar mágoas, sentimentos de vingança, ressentimentos, não é? Raiva. Eles devem já ter superado tudo isso. Espontâneo equilíbrio de sentimentos. Então, eu estou falando da equipe espiritual, não é? Amor ao semelhante. Bom, todos nós podemos dar passe, certo? Desde que não sejamos egoístas, porque é doar de si mesmo, dessas energias, né, que podem ser mais espiritualizadas, como é da equipe espiritual,
e menos espiritualizadas quando é da equipe dos passistas encarnados. Alta compreensão da vida. Então, para ser o passista, ele deve ter a compreensão, né, do que é a vida, de onde veio, porque está aqui, para onde vai. Por isso, todo passista deve passar pelo curso de espiritismo. Mas isso não quer dizer que a pessoa, certo, que não tem o curso do espiritismo, não possa dar passe. Porque o passe, ele existe em qualquer religião. Eu me lembro que, quando eu era criança, a minha mãe me levava para o benzimento de uma senhora que talvez não soubesse nem ler. Certo? Nem ler. E o que ela fazia ao benzer? Ela me dava passe. Né? Porque sempre fui uma criança meio turbulenta. Então, ela sabia que aquela senhora benzia, ela ia lá e pedia para ela benzer, que nada mais é que o passe. O que ela fazia, não é? Ela tinha, assim, uma emanação forte de que realmente queria ajudar aquela criatura. Então, aquele que realmente quer ajudar, né? Porque lá na Gênesis eles falam que, para os espíritos, o pensamento e a vontade são como as mãos para o homem. Então, nós podemos acionar o nosso pensamento para o bem com a alavanca da vontade, direcionar toda essa energia. Então, é o quê? A manipulação do fluido cósmico universal, direcionado, focado para aquela pessoa. Então, tem que ter um conhecimento da vida. Quem ama, tem. Quem ama, tem. Não leva a revolta no peito, não é? Não se queixa, só quer ajudar. Então, aquela senhora nem sabia que espiritismo existe. E ela dava o passe. E essa atitude de imposição de mãos, né, que é o passe, também não precisa haver imposição de mão, porque o passe ele se verifica sem mesmo a gente impor a mão, ou de qualquer forma, sem qualquer movimento exterior, sem nenhum movimento, é a força do pensamento e a vontade de servir. Então, qualquer um pode dar o passe. Eu me lembro também que, dentro das minhas perturbações infantis, o meu pai me dava passe. Ele punha a mão na minha cabeça e orava. Orava. E eu me acalmava. Entende? Espírito comprometido é assim. Então, estamos aqui para nos tornarmos melhores. E Jesus usava desse artifício. Bom, continuando, lá na sala de passe, a equipe de passistas tem que ter todas essas características, fé vigorosa e plena confiança no poder divino. Agora, nós, os passistas, essas características têm que ser imprescindíveis na equipe espiritual de passe. E nós temos que ter a boa vontade. E caso tenhamos algum defeito, a espiritualidade, que está melhor preparada, certo? Compensa as nossas falhas, porque ela se utiliza do nosso fluido magnético. Então, ali, segundo a Gênese, está lá no capítulo 14, que lida com os fluidos, item 33, nós temos 3 tipos de passe, certo? O que se processa na cabine, onde nós normalmente tomamos passe, é o misto. É um misto de magnetismo e fluidos espirituais. Então, os espíritos, certo, manipulam as energias ali, misturam com o nosso magnetismo animal, o nosso, e derramam sobre
o passista, o beneficiário, aquele que está se beneficiando, que está tomando passe, derramo sobre ele. Agora, o papel daquele que vai tomar passe. Ele tem que realmente acreditar que existe, não é, essa manipulação de fluidos, um misto de espiritual e humano, que estão sendo direcionados para ele, para que ele se melhore. Então, ele tem que querer tomar o passe. Ele tem que acreditar que todo aquele fluido vai penetrar no seu perispírito. É como se fosse uma transfusão de sangue que vai melhorar o meu corpo físico. Essa é uma transfusão psíquica que vai melhorar o meu perispírito e, consequentemente, vai refletir no meu corpo físico. Melhora o meu perispírito e reflete no corpo físico. Então, ao chegarmos aqui, vou tomar um passe. Mas será que eu acredito mesmo que ali estão sendo derramados sobre mim energias necessárias para que eu melhore, não só fisicamente, mas também espiritualmente, moralmente? Então, quando eu me coloco, eu tenho que ter essa confiança. Porque, senão, as energias, elas batem em mim e se espalham. Elas não penetram no meu corpo espiritual. Não penetram. Porque eu não estou querendo. Eu não estou querendo. E ainda algo mais importante é a nossa proposta de nos melhorar. Né? Melhorar nos nossos hábitos. Né? Tentando eliminar os nossos vícios, né? Muita alimentação, muita bebida alcoólica, o palavreado. André Luiz dá uma imagem, não é o André Luiz, é André Luiz Ruiz, que é um escritor espírita também, André Luiz Ruiz, ele de Campinas, e ele comenta sobre as energias do palavreado mal colocado, certo? Então, por isso, quando saímos da sala de passe, devemos conservar os nossos pensamentos no bem, a compreensão para com o próximo, entender que nós temos falhas, mas que nós estamos realmente tentando melhorar, para estar sempre ligados às faculdades radiantes do universo. Porque tudo é fluido. Não é? E esse André Luiz Ruiz, que é um escritor, ele tem publicado vários livros, ele comenta todos os livros do André Luiz e está no YouTube. Vocês podem procurar. Ele comenta, ele lê todos os livros. E ele fala, quando fala dessas irradiações do pensamento, ele fala do palavreado. Que quando a gente carrega, né, aquela raiva dentro de nós, ou aquele sentimento de vingança, e fala mal de uma pessoa, se a outra pessoa não estiver envolvida dessas faculdades radiantes, aí ela não recebe. Mas se a outra pessoa for semelhante a nós que estamos emitindo esse palavrão, cai na outra pessoa como se fosse uma pedrada na cabeça. De repente, a gente não sente uma dor de cabeça, tal, né? Porque tudo é fluido. São emanações aí que estão circulando. E a gente atinge as boas, porque nós irradiamos boas, a sintonia. E consegue receber as más porque estamos radiando as más. Então, ele fala que é como se fosse uma pedrada que atinge aquela pessoa. E se a outra pessoa estiver em outra sintonia, essa pedrada vem para quem emitiu, e sempre vem para quem emitiu. Quem emite bons pensamentos recebe boas energias.
Quem emite maus pensamentos também recebe más energias. É a lei da sintonia. É assim que funciona. Então, para resumir essa parte, existem 3 tipos de passes. O passe magnético, que o magnetizador, nós não precisamos evocar o auxílio dos espíritos, e com a nossa força interior, essa vontade de ajudar, nós emitimos boas energias para a pessoa que está desequilibrada. Existe o passe espiritual. Aqui, por exemplo, muitos de nós estamos recebendo o passe espiritual, que o espírito vem e nos lança boas energias. Quantas curas não são feitas aqui no salão? A pessoa se coloca à disposição de ouvir boas palavras, né? A espiritualidade vai, né? De cabecinha em cabecinha, dando o passe espiritual. Então, somente as energias espirituais que estão aí. E é claro que, muitas vezes, se a pessoa está muito grave até fisicamente, a espiritualidade se aproveita de magnetismo de outras pessoas do salão, que estão melhores, para incutir. Então, ali é apenas para que a pessoa se sinta, ali na sala de paz, acolhida, né? Não, eu realmente tomei um passe. Então, o passe ele pode ser dado sem que a pessoa saiba. Não precisa, por exemplo, você está num veículo, num ônibus, num trem, e vê uma pessoa perturbada. Você, ali do seu assento quietinho, não precisa impor as mãos. Você, com a força do seu pensamento e a sua vontade de ajudar, emana para aquela pessoa boas energias, e ela pode ir se acalmando, e ela nem sabe, né, que ela tomou um passe. Então, existe o passe magnético, o passe espiritual, que pode ser, que com certeza está sendo executado agora, entre nós, e o passe misto, que é aquele que nós tomamos lá na sala de passe, que a espiritualidade se serve dos nossos recursos mais densos para emitir a cura. Então, é um processo de cura que já existe desde a época de Jesus e até antes. É algo assim instintivo na criatura, né, de colocar as mãos e orar em benefício do outro, à vontade. Então, qualquer um, não é assim qualquer coisa, né? Pode dar passe àquele que quer ajudar o próximo. Quer tenha conhecimento científico, não tenha, a vontade de ajudar, já os espíritos suprem, né, todas as outras deficiências. Então, existem 3 posições, né? Os espíritos que nos dão passe, os passistas que não precisam ter qualidades de pureza, de perfeição para ir lá, mas precisa ter o esforço de se tornar cada vez melhor. Então, às vezes a pessoa teve assim uma pequena discussão com o marido em casa e fala: eu não vou dar passe hoje. Não. Levanta a cabeça. Você quer ajudar aquelas pessoas que foram à procura de ajuda? Vá, porque a espiritualidade supre se houver alguma deficiência em você. Entende? É assim que funciona o passe. Então, Jesus, já na sua época, né, processava curas através do passe. E Emmanuel coloca o início, porque ele sempre cita o Evangelho, uma dessas passagens de Jesus, que curou a filha de Jairo, que era tida como morta. Então, aqui, ele fala assim, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23.
E o Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, ele rogava-lhe muito, dizendo: Jairo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então, veja, a imposição de mãos, na época de Jesus, aliás, uma foto que está em quase todo templo religioso, e nós temos na sala de paz, de Jesus impondo as mãos. Aliás, esse símbolo de mãos, né, de dar as mãos, ele colocou a mão na minha vida e tudo melhorou, né, é um símbolo de auxílio, de ajuda. Então, já nessa época, Jesus usava, né, manipulava as energias, aliás, ele emanava espontaneamente energias, ele não precisava fazer esforço nenhum. Né? Como fala o Emmanuel, né? Seria audácia de nós querermos processar alguma cura como Jesus a fazia, porque ele tem bilhões de anos de evolução. Ele sabe, ele penetrava em cada uma das nossas necessidades. Nós estamos aprendendo. Ele sabe, nós estamos aprendendo. E que possamos, um pouco da boa vontade que temos, não é? Dar ao próximo. Porque existem poucos, né, que se submetem a fazer esse tipo de trabalho, de pertencer a uma equipe de passes, né? Toda semana, ou até várias vezes por semana, naquele horário, estar ali, estar preparado. Então, nós fazemos uma preparação antes, porque qualquer tipo de sentimento mal resolvido possa se diluir ali, para que o trabalho seja o melhor possível, para aqueles que vêm à procura do acolhimento, que sejam bem acolhidos. Então, esse trabalhador do passe, ele tem que estudar, tem que ter conhecimento da vida, né? Não tem que ter, mas pelo menos se esforçar para ter. Agora, o da equipe espiritual, como fala o instrutor Alexandre, lá no livro Missionários da Luz, ele é imprescindível, essas qualidades, né? Profunda confiança em Deus. Agora, nós, passistas, nós temos que ter muito cuidado, não é? Com a alimentação, com o palavreado, com os pensamentos. Quando vem um mau pensamento, substituir pelo um bom, e sempre dizer, não, isso não me pertence. Quando vem um mau julgamento com relação a outra pessoa, nós temos que substituir, dizer, não, eu tenho que avaliar, sim, as suas qualidades, e não os seus defeitos. Se houver oportunidade, de maneira carinhosa, nós podemos até pontuar, mas não para ofender, né, a outra pessoa. Então, o passista é isso, ele tem que se esforçar para ser cada vez melhor, e aí a sua atuação com relação ao dar passes vai ser ele vai se doar mais. Quanto melhor ele ficar, melhor será o resultado do seu trabalho, e é claro, quem que se beneficia primeiro? Ele. Ele se beneficia primeiro. Então, vale a pena, né, saber todas essas táticas que implicam, não é, na manipulação dos fluidos, porque todos nós estamos mergulhados no fluido divino, que nas literaturas pode chamar fluido divino, fluido cósmico universal, não é? E que ele pode se apresentar em dois aspectos, etéreo e materializado, não é? No nosso mundo é materializado, e assim vai. E aí está um exemplo em que Jesus impõe as mãos e faz reviver a filha de Jairo. Ele não derrogou nenhuma lei da natureza.
nenhuma lei. Ele sabia manipular os fluidos. É que, se ela estivesse realmente morta, ele não poderia fazê-la reviver, porque aí derrogaria a lei da natureza. O que aconteceu com ela foi que ela estava num processo de sono contínuo, com as funções vitais bem atenuadas e que tinha a aparência de morta. E com toda a sua abundante força de radiação, ele conseguiu trazê-la à vida, mas ainda havia vida nela, processo letárgico ela estava. Então, parece que, aliás, muitas pessoas, elas entram nesse processo letárgico de sono profundo, né, e contínuo, e que as funções vitais são muito fracas, que elas parecem estar mortas e, às vezes, até são enterradas vivas. Existe um relato da Ivone do Amaral Pereira, em um dos seus livros, que, quando ela era criança, ela sempre foi médium e teve lá os seus problemas espirituais, né? Ela entrou nesse processo, ela era criança ainda, não sei, uns 8 anos, e já estava sendo preparado o funeral. Mas mãe, sabe como é mãe? Ela tem uma intuição, e ela não acreditava que a filha estivesse morta, e ela fez uma oração de profunda confiança em Deus, e a menina começou a chorar. Foi aquele susto, veio a vida e acabou, né, o funeral. Então, ela passou por esse processo. Então, muitas vezes acontece isso. E o que faz, a oração faz reviver, né? Mas, se estiver completamente morta, não tem como, né? Não tem como. Por isso precisa do atestado de óbito, para poder enterrar. Às vezes, nem assim o médico pode conseguir ver. Então, a oração é muito importante para que revigoremos as nossas forças, principalmente os passistas. Deve sempre estar em constante vigilância e orando, porque ele pode ser chamado a qualquer hora. Não é só na hora de chegar aqui e fazer a preparação. Por isso que um trabalhador do passe, ele tem que estar preparado a qualquer hora. Porque, às vezes, é um vizinho, é um parente, e aí como você vai impor as mãos em uma pessoa, ou direcionar o seu pensamento, né, se você também não está bem? Então, temos que estar bem para isso, né? E o Emmanuel, aqui, ele nos pontua uma série de observações que às vezes, mistificam o passe. Para tomar o passe, você não pode estar de chapéu. Para tomar o passe, você não pode estar de perna cruzada. Para tomar o passe, nada disso. A pessoa se coloca, se entrega a Deus, confiança, pode estar usando chapéu, pode estar de mão cruzada, não interessa. E a maneira de dar o passe? Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim, com longitudinal. Isso. Se você, qualquer um, mesmo que não tenha braço, pode dar passe. Porque é a força do pensamento que conta, não é? Alavancado da boa vontade de auxiliar. É aí. A fonte geradora é o pensamento, né, que a gente não calcula a força. Aliás, nós, todos aqui, não é? Podemos utilizar essa força para o nosso bem, dando-nos passe, nós dando-nos passe, o alto passe, com essa força, fazendo limpar todas as mágoas, né, os melindres do nosso coração. Então, nós podemos fazer isso conosco mesmos, não é? Através da força da vontade e
do pensamento e a força de vontade de se melhorar. Todo dia em casa nós podemos nos dar passe. Faz com que cada célula se renove. Cada célula se renove. Se tivermos essa prática de renovação própria, poucas vezes cairemos doentes, certo? A não ser que realmente tenhamos que passar por aquilo para nos depurarmos e ainda não fizemos o bem suficiente para superar isso que devemos à lei. Aliás, nem Jesus curou a todos. Por quê? Não é que o passe é fraco. Imagina o passe de Jesus, né? Com aquela irradiação maior que o planeta. Então, como que ele não ia ter força de curar? Ia. Só que é uma dívida do Espírito. Quando ele fala, os seus pecados foram perdoados, é porque naquele momento a pessoa já reparou todos os seus pecados. Já reparou. Então, ele coloca esse ponto aí, de que ele diz assim, não importa a fórmula exterior do passe, se é em movimentos longitudinais, se é isso, não importa, né? Cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em nome de Jesus, onde quer que estejamos. Não é? Então, é claro que o Emmanuel fala também que os novos discípulos de Jesus, porque nós todos, já que estamos aqui, estamos empenhados a acolher aqueles que ainda não sabem de todos esses detalhes, nós podemos ser chamados discípulos de Jesus. Não somos apóstolos, mas nós, discípulo é aquele, né, que quer aprender, né? Aquele que quer aprender, somos chamados. Então, ele fala assim que atualmente no cristianismo redivivo, quando ele fala cristianismo redivivo, é o espiritismo. Temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores, quer dizer, então, as boas energias fluem dos mensageiros de Cristo para os doadores, que somos nós quando aplicamos o passe. E beneficiários, aqueles que estão lá para tomar o passe, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Então, o esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. O Mestre sabe, como eu falei, enquanto nós, outros, estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra do amor através das mãos fraternas. Então, essas mãos fraternas não precisa ser só no passe. Onde quer que estejamos, tenhamos compaixão do nosso próximo. Ela deve estar naquela situação, não sabemos a sua história pregressa. Não sabemos. Então, tenhamos compaixão naquele momento. Então, ao sairmos daqui, que possamos entender. Se sabemos da técnica, como tudo se processa, melhor. Mas se não, ame. Ame, porque o melhor será para nós mesmos. E para todos aqueles, né, que de nós se aproximam. Porque ainda não assisti, mas eu vou ver se eu ouço uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que o título me chamou muita atenção. Tempo de acolher. Não é tempo de julgar, de castigar. É tempo de acolher. E o passe é um acolhimento. Obrigada, que possamos sempre
ter a condição de acolher, porque quando tivermos a necessidade de ser acolhido, com certeza o acolhimento não nos faltará. Obrigada. Divino amigo Jesus, embaixador de Deus em nosso planeta, só temos a agradecer. Por tantas bênçãos recebidas. E temos a certeza de que agora os teus mensageiros derramam sobre nós todas as bênçãos de que necessitamos. E que possamos fazer jus dessas bênçãos em benefício daquele primeiro que encontrarmos lá fora, no dia a dia. Porque o embate é difícil. Que nos proteja, que nos auxilie e possamos fazer o que nos é devido a cada minuto da nossa existência. Ainda que outros ainda duvidem, ainda que outros zombem de nós. Temos a certeza da tua lição de amor, da tua lição de misericórdia. Abençoe-nos a todos, abençoe o nosso lar, abençoe a nossa família, abençoe o nosso trabalho. E assim seja.